aí galerinha, beleza? Camarano mais uma vez e hoje estamos aqui pro que eu acho que é uma nova série, não sei, do Cellbit. Bem-vindo ao jogo, eu não tenho a menor ideia do que esperar, até porque eu estou fugindo de ver lives do Cellbit para não correr o risco dele gravar alguma série em live e aí eu tomar spoiler se ele por acaso passar no canal. Mas sem mais enrolas, vamos lá para Bem-vindo ao jogo. O link do vídeo original aí embaixo na descrição. 1, 2, 3. Tem esse jogo sobre a Deep Web, que é um jogo bem mais ou menos, mas ele tem um conceito muito legal, ele tem uma ideia por trás muito boa. Basicamente, a primeira coisa que aparece quando você começa o jogo é sobre uma tal de Sala Vermelha, que seria um site escondido em algum lugar na Deep Web, que as pessoas fazem live torturando e depois matando outras pessoas. E o seu objetivo nesse jogo seria basicamente encontrar essa Sala Vermelha. Por quê? Você que decide por quê. O jogo não te dá um motivo pra você fazer isso. Se você quiser fazer, você faz, ou se você não quiser, você pode só fechar o jogo. Que motivo você teria de ir atrás desse site? Pra ver se ele existe, porque você quer ver pessoas sendo torturadas, ou só pra denunciar? Então basicamente tem esse site, a Sala Vermelha, onde as pessoas são torturadas e você quer encontrar ele. Ok, então pra encontrar esse site da Sala Vermelha, você precisa encontrar 8 códigos que estão espalhados pela Deep Web. E a Deep Web desse jogo é bem baseada naquela Deep Web que ficou popular, que é a Deep Web cheia de psicopatas. Você tem sites onde você pode comprar arma, você pode comprar drogas, você pode comprar anabolizante. Aí vai ficando um pouco mais sombrio, você pode comprar órgãos humanos, você pode contratar assassinos de aluguel de vários tipos. Tem sites de canibais, tem sites sobre satanismo, tem sites que ensinam a matar, tem um site onde as pessoas confessam segredos obscuros delas anonimamente. Então tem um confessionário lá onde as pessoas falaram que mataram pessoas, que estupraram pessoas, que queriam ser mortas ou estupradas. Tem vários sites de fetiches sexuais bizarros também, desde as fantasias sexuais de uma vovó até um site de um cara que faz bonecas sexuais muito bizarras. Tem outro que é uma menina vendendo as irmãs dela pra ser suas escravas sexuais. Até o site que eu acho que é o mais pesado do jogo inteiro, que é o Pague Pra Estuprar, que tecnicamente foi criado por uma clínica psiquiátrica e você daria bitcoins pra eles, que o nome já é meio autoexplicatório. Sim. Mas também tem sites muito legais como o YouTubers Pelados, tem fotos 100% reais de vários YouTubers pelados. Ok, e pra navegar pela Deep Web, você tem listas de sites. Obviamente a Deep Web não tem um Google, então você tem uma lista de sites que você pode acessar nela. No jogo tem 3 listas diferentes de sites. A primeira lista de sites você já tem automaticamente quando você começa o jogo, mas as outras 2 listas você tem que achar. Pra conseguir chegar na segunda lista de sites da Deep Web, você precisa entrar num site chamado O Escolhido que Acordou. E aí você vai ver que é um site que não tem texto nenhum, é só um monte de bola e desenho e gráficos estranhos, mas o que acontece é que nesse site tem um enigma. Basicamente, enquanto você passa o mouse por cima desses vários desenhos, você vai ver que às vezes você vai poder clicar em algum deles. Se você clicar, vai fazer um barulho e não acontece mais nada. Para resolver o enigma desse site, você tem que ficar procurando no site lugares para você poder clicar, e quando você clica neles numa ordem certa, você descobre o final e você ganha um link para a segunda lista de sites da Deep Web, onde você consegue acessar muito mais coisa. Ok. Nessa segunda lista vai ter um site chamado Clafis, que é outro site que não tem lógica nenhuma, tem um monte de texto sem sentido e tem umas partituras musicais. Tem 4 partituras que não fazem muito sentido escrito também. em Mas latim quando você isso? clica numa parte específica da primeira partitura lá de cima, o site começa a tocar notas musicais e piscar em vermelho algumas notas das partituras lá de baixo. Então você tem que ser super rápido e anotar quais notas musicais tocaram, na ordem que elas tocaram, e você reproduz depois clicando em cada uma dessas notas até finalmente descobrir o terceiro link e a terceira lista, a última lista dos links da Deep Web. Beleza, então agora a gente tem 3 listas com um monte de site da Deep Web. E a gente tem que achar 8 códigos que estão escondidos em 8 sites diferentes nessas listas. Um detalhe que é importante é que essa Sala Vermelha que a gente quer chegar só tá aberta durante 30 dias. Então você tem 30 dias dentro do jogo para conseguir achar esses 8 códigos. 7 desses códigos estão escondidos em sites completamente aleatórios, é impossível saber quais sites eles estão. E esses sites da Deep Web, eles não ficam abertos 24 horas igual os sites normalmente que a gente conhece.
conhece. Muitos sites só ficam abertos durante horários específicos da madrugada. Então, por exemplo, vão ter alguns sites que só abrem às 3 da manhã e fecham às 4 da manhã. Vão ter sites que abrem às 11 da noite e vão até às 2 da manhã. Então, nem sempre quando você tentar abrir um site para procurar a senha, ele vai estar disponível para você entrar. Ok, então não tem grandes dificuldades. É abrir um por um e testando. Web, abrindo sites, procurando senhas e, eventualmente, achar os 8 códigos que a gente precisa. Seria bem fácil se não fosse por só uma coisinha. Enquanto você acessa a Deep Web, tem um sequestrador russo e um psicopata assassino tentando entrar na sua casa. What? Ele! Basicamente, enquanto você acessa o site da Deep Web, o sequestrador assim, ele rastreia mano? o seu IP e vai até a sua casa. E o psicopata, ele fica ligando pro seu celular, ele fica só respirando nele, sem falar nada. Ei, God. Então, enquanto você está acessando esses sites da Deep Web, você tem que ficar muito atento a qualquer barulhinho. Se você ouvir qualquer coisinha, você tem que correr, desligar a luz e ficar quietinho, sem se mexer, para ninguém ver que você está dentro de casa. E um detalhe que é legal é que você também tem que ficar quieto na vida real, porque o jogo pega o seu microfone. Mas não adianta só se esconder e ficar quietinho em casa. Caralho, se o pega o psicopata ligar pro microfone. seu celular, você... Eita. Deus, que susto, velho. Se o psicopata ligar pro seu celular e ficar respirando, você tem que ficar muito mais ligado ainda. Se você ouvir qualquer barulhinho de maçaneta mexendo, você tem que correr pra sua porta da frente pra segurar ela, pra não deixar ele entrar na sua casa. Você tem que ficar segurando ela porque ele vai ficar tentando abrir. Então a gente tem senhas disparadas pela Deep Web, um sequestrador e um assassino tentando entrar na sua casa. Ok, é isso? Não, não é só isso. Enquanto você tá mexendo na Deep Web, às vezes algum hacker vai tentar hackear o seu PC e vai abrir um modo pra você bloquear o hack dele. Então você tem que resolver alguns quebra-cabeças ou digitar códigos bem rápido pra ele não conseguir te hackear. Eu estaria fudido. O problema é que toda vez que você é hackeado, faz muito barulho. Velho! Então você mal consegue ouvir as coisas que estão acontecendo ao seu redor, além de ter que estar muito concentrado pra conseguir resolver os puzzles que você tá passando. Nice. E se você não conseguir bloquear o hacker, tem chance de você perder todas as suas anotações que você fez no jogo, além de você perder vários dias pra conseguir achar a sala vermelha. Mas mesmo se você conseguir bloquear o hacker, você precisa resetar o seu modem, porque agora eles têm o seu IP. E se você não resetar o seu modem pra resetar o seu IP, eles vão te rastrear e vão te matar na sua casa. Só que quando você vai resetar o modem no jogo, você fica muito tempo sem poder fazer nada. Você tem que ficar parado olhando pro modem sem poder se mexer. Então tem os caras tentando te hackear na Deep Web, tem sequestrador tentando entrar na sua casa, tem assassino tentando te matar. E pra piorar, os sites do jogo, vários deles têm som. Então é difícil de você ouvir quando o sequestrador tá na sua casa ou quando o assassino tá tentando abrir sua porta. Qualquer barulhinho que você não conseguiu escutar ou qualquer vacilozinho que você fizer... Nice. Opa, não. Ah! Merda! E quando você morre no jogo, você perde tudo. Susto. E quando eu digo tudo, é tudo. Susto. Todos os códigos que você precisa pra sala vermelha mudam e vão pra outros sites aleatórios. Não só isso, mas os enigmas pra você pegar as listas de sites também mudam, eles são completamente aleatórios. Então você tem que descobrir tudo de novo, passar por tudo de novo pra poder pegar as listas dos sites. No começo do jogo, ele não parece ser tão difícil, volta e meia você ouve um barulhinho e se esconde, mas não tem muito desafio. Mas a partir do momento que você vai pegando códigos nos sites, o jogo detecta quantos códigos você já pegou e vai ficando cada vez mais difícil. Quando você tem 6 ou 7 códigos, tá sempre acontecendo alguma coisa. Ou você tá sendo hackeado, ou tem um sequestrador perto de você, ou o cara tá tentando abrir sua porta. Caralho. Você nunca sabe quando você tá seguro pra poder acessar a Deep Web de novo. Sempre tem alguma coisinha acontecendo. E às vezes acontecem várias coisas juntas. O cara tá te hackeando e o sequestrador bate na sua porta e o assassino tá tentando abrir a sua porta ao mesmo tempo. E aí você vai parar a porta do assassino, mas quando você volta... Ai! E agora a gente chega na última senha, a senha mais difícil de pegar, que é num site chamado O Porteiro. The Gatekeeper. Que é basicamente um site
que fica fazendo perguntas pra você sobre a Deep Web. Então toda vez que você entra nele, ele te faz uma pergunta sobre algum site da Deep Web que foi esses que você acessou. Coisas do tipo, quanto custa uma AK-47 Não, site Hot tal? Burners. Quanto custa pra comprar tal droga? Quanto custa pra comprar uma escrava sexual? Qual é o nome do pastor satânico? E não é pouca pergunta. É Tem muita pergunta diferente. E toda vez que você sai desse site pra procurar a resposta, você volta, ele tá com perguntas diferentes. Então não adianta você ver a pergunta, ir no site e voltar, porque a pergunta vai ser diferente dessa vez. Então basicamente você tem que ler tudo em todos os sites da Deep Web, pegar todos os detalhezinhos muito pequenininhos que ele pergunta, até que finalmente, depois de você acertar um monte de perguntas seguidas sem sair do site, ele te dá a última senha pra você acessar a sala vermelha. Se você selecionar a resposta errada, você é automaticamente hackeado. E aí você precisa bloquear o hack, resetar o modem e rezar pra que o sequestrador ou o assassino não entre na sua casa enquanto isso. What the fuck? Eu tentei jogar o jogo normal por algumas horas em live, só que como eu tava em live, eu tinha mais um problema, que era quando alguém se inscrevia no meu canal, ativava uma notificação com barulhinho. Então, enquanto rolava esses sons, eu não conseguia ouvir se tinha alguém dando passos na minha janela, Isso ou se é alguém tava complicado. batendo na minha porta, Isso é ou se tinha alguém complicado. andando dentro da minha casa. E agora que as coisas começam a ficar interessantes. O jogo, ele parece ser muito legal, mas quando você vai jogar ele não é tão bom assim. Ele é muito difícil, ele é extremamente difícil, desnecessariamente difícil. Sim, ele é eu muito frustrante imaginei. e muito repetitivo. A maioria dos meus amigos que jogaram ele nem chegaram no final porque não vale a pena. É óbvio que o final do jogo não vai compensar, até porque as animações e os gráficos e claramente o design inteiro do jogo não é uma grande obra de arte. Ele é bem porquinho. Por mais que ele tenha um conceito muito legal, não é uma obra de arte genial, é só um jogo legalzinho. Então se o final do jogo não ia ser lá grandes coisas, por que eu ia querer chegar no final? Pra que perder tempo Porque você jogando gosta esse de jogo desafio, por horas você e horas? começa Porque eu alguma acho coisa que que você os gosta de jogos têm terminar, potencial Selbit. além do que eles oferecem, sempre. Eu acho que sempre tem como transformar algo em uma experiência legal, mesmo que não seja lá grandes coisas. Então eu decidi que eu queria zerar esse jogo, não importa o que fosse necessário. O que a maioria das pessoas faz nesse jogo é ficar procurando na internet quando que os sites ficam online, qual horário que eles estão online, pra você poder acessar e pegar as senhas e as respostas daquele quiz do porteiro. Mas eu decidi começar a minha própria planilha de horários e sites do jogo. Então eu comecei a catalogar cada site no horário que ele estava aberto. Eu comecei a listar todos os sites que não existiam de verdade, eram sites de mentira que não abriam. Eu listei todos os sites que ficavam abertos 24 horas e eu cataloguei os sites em cada um dos horários que eu achava eles online. E de acordo com o que eu ia jogando e preenchendo a minha planilha, mano, o Selbit é muito site, organizado, eu marcava velho. na minha planilha pra saber quais sites tinham a maior chance de ter uma senha quando eu começasse de novo. A partir de um ponto que minha planilha foi tendo bastante coisa, eu decidi que eu queria começar a anotar as respostas do porteiro. Então eu comecei a analisar todos os sites da Deep Web, eu ia no porteiro, via o que ele perguntava e anotava as respostas que eu tinha. E comecei a anotar todas as respostas que eu conseguia desse porteiro pra quando eu fosse pra lá, de novo, poder passar mais rápido. Eu anotei mais ou menos umas 25 respostas, não sei exatamente quantas, e o jogo deve ter umas 40, 50 perguntas, não sei. Mas 20 e poucas respostas já era o suficiente pra eu ficar saindo e entrando do site até ter uma sequência de respostas que eu já sabia pra poder pegar a senha. Eu joguei completamente concentrado, ouvindo cada barulhinho, segurando a porta, apagando a luz, bloqueando todos os hacks, resetando o modem, vendo as respostas do porteiro, vendo o site que a chance de ter senha era maior. E finalmente eu peguei os 8 códigos espalhados pelos sites. E quando você finalmente pega os 8 códigos, você tem que transformar eles em um link. Então você pega o código 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, coloca eles em ordem, coloca http antes e .ann no final. Pegando esse link e colocando no navegador do jogo, você entra na sala vermelha. Da sala vermelha e você pode entrar pra assistir. E o final é uma bosta. É exatamente o que a gente imaginou. O final era realmente tosco. Só chega um cara a falar: oi, vamos torturar uma pessoa. E aí ele vai lá e fica na frente e tortura o cara. É muito tosco. Why are you doing this to me? Mas e daí que o final é tosco? A experiência de produzir alguma coisa fora das regras do jogo é muito mais legal. Um dos maiores erros que eu vejo acontecendo é as pessoas considerarem jogos como se fossem peças com regras pré-estabelecidas. E se você não estiver jogando de tal jeito, você tá jogando errado e não é assim que se faz. Jogos são uma forma de arte, uma forma de se expressar e eles são experiências. Dificilmente alguma coisa preferida, o seu filme, livro preferido, música preferida, é porque é a melhor coisa já criada na humanidade. É baseado no que você estava vivendo quando você consumiu aquilo. É o que você tira dela, não o que compõe ela. Então, se você nunca tentou fazer isso, tenta fazer isso alguma vez.
Tenta quebrar as regras do jogo que você tá jogando e fazer algo além. Mesmo que já tenha sido feito, mesmo que já tenha tudo no Google resolvido. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo uma vez. Que você teve, é sobre o orgulho de criar alguma coisa sua e você olhar e você fala, nossa, fui eu que fiz isso, que maneiro. Jogos são interativos e essa é a grande graça deles. Ao contrário de um filme ou uma música que você escuta e é isso, você pode interagir literalmente criando mais coisas pra expandir o universo de um jogo pra você mesmo. E acho que essa é a grande magia que os jogos têm como forma de arte que nenhuma outra mídia pode ter. Você pode sim criar coisas pra expandir um pouco, por exemplo, o universo de um filme, mas você não pode usar isso pra fazer alguma coisa. Nos jogos você pode. Não existe maneira errada de jogar nada. Tem a sua maneira e a maneira que você experiencia as coisas, e essa é a mais importante de todas. Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu! Vamos lá, galera. Deixa eu só me organizar aqui, que eu também tenho... Isso que o Selbit falou no final, ele me fez lembrar de uma parada que eu fazia muito no ensino médio. Eu não lembro mais o nome do jogo que eu jogava, mas era um jogo de browser e era um simulador de administração de um clube de futebol. E o jogo era online, você tinha os horários marcados para o seu time jogar contra outras pessoas, tinha uma organização realmente global, cada país tinha a própria liga, tinha os campeonatos internacionais e tal, e você realmente administrava o time completamente, tipo, tudo mesmo que era possível administrar financeiramente em um clube, esse simulador ele entregava. E obviamente, mano, eu também nessa época de ensino médio era uma pessoa muito organizada, muito nerd. Então eu tentei ir além disso. Sabe o que o Selbit fez com essa planilha de Excel? Organizando os horários, os nomes e tal, do que era fake, do que era real, quais as respostas do site e tal. Eu fiz algo semelhante, obviamente, com um simulador de futebol, mas eu organizei uma planilha do Excel com os gastos e os futuros ganhos mínimos do meu time durante de semana a semana, para eu tentar prever qual seria o meu dinheiro no final da temporada, para eu saber se eu estaria lucrando, se eu estaria crescendo com o time, se o time estaria ganhando valor de mercado, se o meu time iria ficar forte, porque eu estava sempre tentando balancear e tentar crescer. Eu lembro que eu comecei, a Liga do Brasil tinha 10 divisões. Eu lembro, obviamente, a primeira divisão era só um grupo. Aí lá pra terceira divisão eram 2 grupos e por aí vai. Na 10ª divisão eram uns 200, 300 grupos, mais ou menos. E era muita gente que jogava esse jogo. Eu não lembro o nome do site, mas eu fui me organizando, fui ajeitando no time, até que eu cheguei lá, se eu não me engano, eu cheguei na 5ª divisão, velho. E era muito legal essa sensação de, pensar além do que o jogo estava te oferecendo, você ir além. E eu, honestamente, eu tinha esquecido dessa experiência. Eu esqueci completamente. E o que o Selbit falou agora me fez lembrar de toda essa minha experiência no jogo. É uma pena que eu só não consigo lembrar a porra do nome do jogo. Eu lembro que eu jogava 2 simuladores durante o meu ensino médio. Eu lembro do Soccer, só que ao invés dos 2 Cs em Soccer eram 2 Ks. Era um pouco mais simples, só que eu gostava porque dava pra você ver um pouquinho de animação da sua partida. Tinha uma animação, obviamente 8 bits, mas dava pra assistir, era legal. Só que eu gostava mais desse outro simulador que eu acabei não lembrando mais o nome. E Jesus, mas era muito legal, mano. A tela do site, obviamente, ele tinha um padrão de cores meio roxo, meio vinho, meio vermelho. Eu queria muito lembrar o nome desse site pra poder voltar a jogar. Eu vou passar horas procurando o nome desse site pra ver se eu consigo descobrir, porque... deu vontade de jogar de novo depois desse discurso legal que o Selbit falou no final do vídeo, mano. Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meus restos, por ter visto esse vídeo até aqui. Thank you. E até amanhã.